Is live, ok. Ah, eu estava olhando aqui para o lado e parecia que não. Vamos ver. O live, 15 segundos. Ah, eu não vejo acesso, tá bom. Mas, em todo caso, vamos dando o nosso oi para as pessoas que estão conosco. Ah, e dizer que é uma alegria muito grande a gente fazer essa live, que é um tema assim tão relevante, ser pai, ser mãe. Uma questão fundamental em nossas vidas, totalmente fundamental. Em que consiste ser pai, ser mãe? E ter filhos tem a ver com paternidade e maternidade mesmo? Quantas são as crianças que, na verdade, crescem sem nunca terem sido adotados pelos seus pais, sejam esses de sangue ou pais adotivos? É um tema relevante, é um tema muito gostoso e para esse momento histórico eu trouxe dois grandes amigos, psicólogos muito especiais, a Fabiola Guimarães, de Curitiba, o Luiz Clayton Medeiros Heller, de Içara e Criciúma. Eu gostaria que vocês se apresentassem. Fabiola. Não, eu? Então tá. Oi, boa noite para todo mundo. Boa noite, Luiz Clayton, Yara. É um prazer estar aqui hoje para a gente conversar de um assunto que é tão importante na minha vida, tão importante na vida de todos os filhos, né? Essa questão da maternidade, da paternidade. Eu sou psicóloga clínica, também sou psicóloga perinatal para ajudar as mães grávidas nesse período da gravidez, do puerpério, né? Tanto da gestação, depois, e tenho a formação e trabalho com terapia de casal, terapia familiar, na abordagem sistêmica aqui em Curitiba. Sou mãe do Felipe, que tem 3 anos, e do Benício, que tem 1 ano. Depois eu vou contar um pouquinho dessa minha saga para ser mãe, porque hoje em dia a gente investe muito na carreira profissional, né? E a carreira da maternidade acaba vindo mais tarde para muitas mulheres. Eu vou contar um pouquinho dessa minha experiência. E durante a quarentena, agora eu montei uma página. Fabiola? Fabiola? Travou a internet dela. É. Luiz Clayton, tu Diga poderia lá. estar apresentando e eu envio uma mensagem para ela? Sim, perfeito. Tá. Yara, inicialmente assim, ó, eu quero agradecer muitíssimo esse teu convite. Tu sabes que tu és uma pessoa extremamente especial na minha formação, né, de psicólogo. Ô, Fabiola, Oi, roubei voltei. aqui teu espaço, tá? Fica à vontade, depois eu Queres continuo. concluir? Queres concluir? Até onde vocês ouviram? Eu nem sei, mas eu estava falando da página Pergunte ao Terapeuta, será que é Isso, tu isso? ia falar na página e travou na página. Ah, então tá. Então, Luiz, então vou só para terminar aqui. Durante a quarentena agora eu montei uma página no Instagram chamada Pergunte ao Terapeuta, justamente com o intuito de ajudar pelo menos uma pessoa por live com os assuntos os mais diversos, mas em relação à saúde mental, né? A todas essas dificuldades da gente lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com tantas dúvidas, questionamentos, que nesse momento de tantas indagações lá fora, a gente se voltar um pouquinho para dentro, né, para as confusões internas também. E a Yara até foi uma das minhas convidadas, né, Yara? Tive o prazer de conversar com você e logo mais conversaremos de novo lá pelo Pergunta ao Terapeuta no Instagram. E com essa página eu também consegui trazer de volta uma outra profissão minha,
que estava adormecida, que é a de jornalista. Então, eu tenho feito as entrevistas unindo a psicologia com o jornalismo. Acho que, de um modo geral, para começar, é isso aí. Ótimo. Então, assim, voltando agora... Vamos lá para Santa Catarina. Vamos lá, vamos para Santa Catarina. A região sul também é representada, né? Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Região sul. Então, assim, como eu estava falando para a Yara, assim, ó, que eu me sinto bastante emocionado pelo convite que a Yara faz, por ser uma pessoa extremamente generosa, né? Há alguns anos que nós anualmente nos encontramos, conversamos, ela acompanhando os cursos, enfim, os seus livros, ótimos, e, enfim, vamos construindo e a Yara vai sempre assim criando andaimes e dando essas oportunidades. Eu acho isso magnífico, isso é de uma extrema generosidade que não tem tamanho. Quem é que eu sou? Né? Então, assim, eu sou psicólogo clínico também, e além da área clínica, eu também trabalho na política pública. Eu sou psicólogo de um serviço que acolhe crianças e adolescentes em famílias acolhedoras. Então, essas crianças, em algum momento, por determinação judicial, eles são retirados de suas famílias de origem e vêm para esse serviço. A diferença entre esse serviço de acolhimento e o serviço de um acolhimento institucional é que essas crianças elas passam a residir em casas de famílias previamente cadastradas, né? Então, e no institucional elas convivem com um número X, ou de crianças, ou de adolescentes, ou de meninos, ou de meninos, e são tuteladas por técnicos em períodos que contrapõem turnos, né? Então, o grande diferencial desse serviço é isso: essas crianças, nesse momento dessa ruptura, elas estarem abraçadas por uma única família, né? Então, e cada acolhimento pela lei, teoricamente, cada família pode acolher apenas uma criança, um adolescente ou grupo de irmãos, que a gente sempre busca não separá-los, né? Porque já foi fragmentado esse momento. Enfim, é um trabalho magnífico, assim, eu sou apaixonado, estou há 12, indo para 13 anos já nesse serviço, assim, e cada vez me encanto mais. E aí, quando a Yara fala dessa paternidade, eu me vejo muitas vezes pai dessas crianças e desses adolescentes, né? Porque muitos, a figura paterna, ela deixa de existir. Eles já vêm numa construção bastante distanciada do que é a figura de um pai, né? Então, eu acho que vão ser momentos magníficos aqui, nós discutindo isso hoje à noite, né? Essa série de lives, uma mensal, ela surgiu como uma espécie de preparação para o meu curso intensivo anual, que foi transferido para 2021 por causa da pandemia, e o tema será Amar e Ser Amado, em 12 e 13 de março, se a pandemia permitir. Então, por enquanto, no dia 12 de cada mês, independente do dia da semana, nós vamos nos reunir para discutir temas referentes à psicologia evolutiva, ou seja, o que, ao longo da nossa história, nos capacita a podermos amar e ser amados. No mês passado, o tema foi sobre momentos cruciais. As convidadas foram a Patrícia Paiva, de São Paulo, a Vera Alicia, de Rondonópolis, e foi sobre momentos cruciais, aquele momento que dá início ao ciclo vital da família, que não é quando o bebê nasce, que é quando o filho consegue sair de casa, quando o filho consegue conquistar a sua própria autonomia. A Patrícia representou a ala jovem, e a Vera representou os pais que têm que se defrontar com a autonomia dos filhos, e eu, naquela fase em que os pais já colheram frutos e se transformaram em avós. E agora, de que forma administrar tudo isso? É o ciclo que se faz, é o ciclo que se renova. Bom, se dá
no mês passado, a gente abordou essa passagem, agora nós pensamos nesse dilema, que é um dos dilemas muito importantes do tornar-se adultos. Nós queremos ser pais, nós queremos ser mães, o fato é que muitas vezes nós apenas queremos ter filhos. Porque chegou na idade, os pais estão esperando, a sociedade cobra e, enfim, eu quero ter filhos. Assim como eu quero uma bicicleta, como eu quero um carro novo, como eu quero uma linda viagem, como eu quero investir na minha profissão. Epa, mas é muita coisa. É muita coisa. E ter filhos e tornar-se mãe e pai requer um nível de maturidade, comprometimento muito grandes. Ter filhos por acidente ou filhos que não se deseja pode ser absolutamente desastroso para todas as partes envolvidas. Quando eu digo isso, eu posso dar a impressão de que aquele filho que foi concebido sem querer, ele passa a ser mal amado. Não é disso que eu estou falando. Porque muitas vezes um filho surgiu fora da programação, mas era tudo aquilo que os adultos mais queriam. E eles realmente investem nessa criança. E essa criança pode dizer, esse adolescente de boca cheia, sim, eu tenho mãe, eu tenho pai, eu tenho avô, eu tenho avó, eu tenho família. Então, uma das coisas que certamente nós vamos discutir é a questão daqueles filhos... daqueles filhos que não têm uma família formalmente constituída. Nós temos muitas questões aqui para discutirmos. Os filhos de casais homoafetivos, como é que é ser mãe, ser pai em diferentes circunstâncias. Então, eu gostaria de convidar a Fabiola e o Luiz Clayton a contarem um pouquinho da sua experiência ligada à paternidade e à maternidade, das suas decisões, de como se deram, de como estão trazendo frutos nos dias de hoje. Fabiola? Acho que antes de começar, vou até tomar um gole do chimarrão, ó. A gente se encontra, a Fabiola me provoca com chimarrão. Só que se eu tomar essa hora, eu não durmo depois. Olha que coisa mais bonitinha. Vale uma foto. Pode ter. Pegamos aqui no meu prédio. Eu não sei dizer que flor que é. Ela é uma curitibana mais gaúcha do que paranaense. Mas você sabe que depois que eu fiz a live com você, isso aqui tem se tornado minha rotina à tarde. Que beleza! Oh, coisa boa! Então, eu fico pensando assim, talvez esse desejo de ser mãe tenha permeado vários momentos na minha vida. Mas hoje a sociedade, muitas vezes, imprime na mulher um ritmo de vida, não só na mulher, mas de modo geral, que a gente se volta para a carreira profissional. E foi isso que eu fiz e pensava assim, puxa, não tenho tempo para isso agora, será que eu quero? Isso que mais eu me questionava, doar o meu tempo para cuidar de outra pessoa, e eu também me sentia assim, não capaz. E mudei até de profissão, fui para psicologia, estudei, comecei a trabalhar como psicóloga, antes eu era só jornalista, casei com o meu marido mais tarde também, aos 34 anos, e aí, acho que daí, mais fortemente, veio isso de você querer deixar no mundo alguém melhor, assim, poder passar todo esse amor e o conhecimento para
para um outro ser humano. Só que as coisas não são como a gente planeja, e isso é uma coisa que ficou bem forte para mim, porque a gente tem a ideia de que você vai casar, daí depois de tanto tempo, aí eu vou ter filho, daí depois, primeiro eu vou comprar a casa, depois eu vou ter filho, depois eu vou fazer tal coisa. A gente sempre tem a imaginação que a gente tem o controle das coisas e que elas vão acontecer no ritmo que a gente planejou. Só que com essa questão de filhos, não é assim, é um tapa na cara da gente que quer ser um pouco Deus, acredita nisso, né? Aí eu comecei a tentar ter filho e não conseguia. E eu e o meu marido, a gente fez vários exames, não apresentava nenhum diagnóstico, mas também todo mês era aquela decepção consigo mesmo quando vinha a minha menstruação. Eu pensava, não acredito. E daí você vai vendo as outras pessoas tendo filhos e vai te dando uma sensação de fracasso, mas te coloca no lugar que você sempre deveria estar. Mas a gente tem a ilusão de achar que a gente pode tudo, sabe? Eu acho que as dificuldades sempre nos levam para um aprendizado perfeito. Tudo que a gente passa é que a gente precisava passar para ser alguém melhor. Se a gente conseguir extrair daquilo que é difícil o suco, sabe? Porque talvez para muita gente, ou várias situações, a gente não consiga entender, não consiga achar nada de bom. E foi assim por uns 6 anos, eu tentando, não conseguindo. Eu fiz uma fertilização que não deu certo, fui parar até no hospital, fiquei 1 semana internada. Foi bem traumático, porque eu tive uma dor insuportável, tive uma torção do ovário, que é uma dor terrível. E ali eu fiquei pensando, o que isso quer me dizer? Será que não é mais para eu tentar isso? Me assustou muito. Eu pensei, bom, talvez eu tenha vindo nesse mundo, nessa vida, então, para não ser mãe dessa maneira. De repente, vou lidar com as minhas crianças e adolescentes na clínica. Eu não entendi qual foi a mensagem, mas o sofrimento foi bem grande. Aí eu pensei, bom, então eu vou parar com a fertilização. Fiz uma vez, não deu certo, parei por 1 ano, voltei. É a primeira vez que eu estou falando isso, viu, Yara? Assim. Então, aí eu pensei assim, fiquei com medo e sempre conversando muito, porque isso não é uma decisão só da mulher, é uma decisão do casal, né? Porque o filho não é da mulher, é do casal. Muitas vezes eu vejo que a mulher sofre sozinha. Então, e todo o tempo foi dividido isso com meu marido, o que a gente vai fazer, mas a gente estava muito junto. E a gente resolveu fazer mais uma fertilização depois de 1 ano e meio, assim, mas com aquela sensação assim, eu vou dar esse passo. Mas se for para acontecer, vou deixar na mão do universo. Eu vou dar esse passo e se for para acontecer, eu dei esse passo. E o universo possibilita isso. Se não for, eu vou entender. Mas foi bem com esse coração aberto mesmo. Não fui com aquela sensação, tem que dar certo, eu estou gastando dinheiro, eu estou investindo emocionalmente nisso. Não, eu fui com essa abertura. E graças a Deus, e eu acho que nessas questões de filhos, essa conexão espiritual existe, porque não dá para ser só na questão da medicina, tem algo mais, eu tenho certeza disso.
e deu certo. E o Felipe chegou, eu estava com 40 anos. Mas chega, e é aquilo que a gente tem a ilusão de que eu quero ter um filho ou eu quero ser mãe, eu quero ser pai, porque é bem diferente. E quando o que eu tive sorte é que a minha relação de casal estava bem coesa, porque se tivesse estenecida, tivesse por um fio, ali tinha arrebentado. Isso eu não tenho dúvida. Acho que depois a gente pode falar dessa questão, que é bem importante. Daí, passaram-se 2 anos, eu digo que às vezes eu sou corajosa, assim, porque todo procedimento de fertilização necessita um investimento emocional, você tem que estar muito bem consigo mesma, porque pode dar certo, como pode não dar, e você tem que estar preparado para frustração, coisa que hoje em dia não é fácil. Então, eu arrisquei o segundo filho pensando o quanto eu gostava de ter tido irmão na minha infância e na minha vida adulta, quanto que eu achava importante, e eu pensei, puxa, eu quero possibilitar isso também para o meu filho, porque eu acho essa união fraterna tão linda. E fiz todo o procedimento de novo, daí eu já estava com 42 anos, e também, graças a Deus, deu certo. E aí, com 2 filhos, não tem como você, a mulher ou o pai, fingir que é pai ou fingir que é mãe. Aí tem que ser pai, tem que ser mãe. Porque com 2 pequenos, a entrega tem que existir. Não dá para fingir só, né? Então, acho que é isso. E daí, tenho aprendido muito mais do que ensinado, eu acho. A Marileia Maciel escreveu aqui, tem vários comentários, mas eu queria salientar da Marileia Maciel, psicóloga, minha colega de turma, amiga. Claro que essa conexão espiritual existe, Fabiola. Luiz Clayton, as decisões da tua vida, Luiz Clayton. Então, que belo encontro com belas histórias, né? Há pouco tu falavas nessas tantas famílias, são contextos infinitos que nós vivemos, né? As relações se montam em diferentes contextos, né? E o meu contexto é diferente do da Fabiola. Há 36 anos eu estou casado com uma pediatra, né? Quando a Solange se formou, imediatamente nós fomos para Porto Alegre, ela foi fazer a residência em pediatria e trabalhava na emergência do hospital da PUC. E nós não tínhamos familiares extensos nenhum em Porto Alegre. Éramos apenas nós 2, né? E o início de carreira, início de uma vida, né? São 36 anos. Então, e como que é isso? Como que é ter filhos? E nós não percebíamos, encontrávamos espaço para nós parirmos uma criança e não darmos não formarmos essa rede de proteção para ela, né? Então, assim, isso foi sendo postergado. E aí, logo em seguida, eu comecei a trabalhar com cinema, com teatro, com televisão, e eu passava muito tempo fora de casa viajando. O cinema faz a gente viajar bastante, né? E a Solange ficava imersa nos plantões, e início de carreira também fazia plantões em cidades da grande Porto Alegre. E aí fomos nos construindo. E o espaço foi amplificando mais para o âmbito profissional, né? Foi indo, e a história foi indo, foi sendo escrita, e a paternidade, a maternidade, ela se mostrava para nós de outra forma, né? Se mostrava pelos filhos dos amigos, né? Pelas crianças que chegavam, enfim. E o tempo passou e decidimos, isso foi muito, muito claro, assim, que não iríamos ser pai e ser mãe biológico nesse momento da nossa trajetória. E isso foi muito tranquilo para nós. Para as pessoas que não é tranquilo, porque eles te cobram, né, Fabiola? Assim, tá, mas quando é que vocês vão ter filho? Mas por que vocês não querem ter filhos, né?
Então, ainda hoje, muitas vezes a Solange é questionada no consultório quantos filhos que ela tem, né? Enfim, e para mim perguntam assim, não, tu sabe, tu deve ser pai, né? Então, assim, a paternidade, para mim, ela acontece de forma mais plena onde? Nesse serviço de acolhimento. Eu consigo exercer essa paternidade com essas crianças que chegam, muitas vezes fragmentadas da figura masculina, né, da figura do pai, e esses adolescentes. E quando eu escutava a Fabíola falar ali, eu fiquei lembrando assim, como marcamos as histórias das pessoas, muitas vezes não temos a dimensão do que o nosso olhar, o nosso cuidado, o nosso afeto toca essas pessoas, né? Tem aqueles dias assim que nós estamos assim meio para baixo, não está dando nada certo hoje, aquela coisa toda, e eu chego numa tarde dessas assim lá no meu espaço público, lá no meu trabalho, sentei e aí dividi com a minha colega assim, hoje estou assim, ó, para baixo demais, estou muito triste, assim, parece que as coisas não estão funcionando. Toca o telefone, aí a recepcionista disse assim, ô Clayton, tem uma menina aqui que quer falar contigo. E aí eu digo, ok, vamos conversar com ela. Quem era a menina? A menina, ela era uma adolescente que havia sido acolhida no serviço. Nós havíamos possibilitado todo o ingresso numa vida profissional. Ela não tinha eixo familiar, o eixo familiar havia sido completamente rompido, destroçado, e ela estava, naquele momento conosco, à deriva, em termos de família. Né? E aí, quando chega um adolescente com esse perfil, a nossa preocupação é o qual? É assim, é capacitá-lo para o mercado de trabalho. É nós inserirmos em cursos, em processos que vão favorecer futuramente esse sujeito. Enfim, aí quando eu vejo, essa era a pessoa. E ela só veio com o seguinte objetivo. Ela entrou, cumprimentou e disse, Clayton, eu só vim te dizer uma coisa. Teve duas pessoas importantes na minha vida. Tu e a mãe acolhedora. Aí, pô! Ganhaste. Há minutos eu estava destroçado, né? Em crises existenciais, enfim, assustadoramente, né? Aqueles momentos que afundamos. E aí chega essa criatura e me diz isso. Então, assim, como eu fui importante em algum momento e não tinha percebido a dimensão, né? Então, assim, mas talvez isso tudo é feito de forma tão genuína, há uma entrega tão grande que tu não dimensiona. Vou fazer isso, vou agir daquela forma. Então, talvez a figura paterna precisa passar por esse processo, né? Esse processo de entrega, como a Fabíola disse assim, tem que ser pai e tem que ser mãe. Não dá para fingir. Não é um papel para fingir, né? Se nós formos fingir, não vai dar certo. A cena não vai dar certo, ela vai estar incompleta, né? E hoje a gente percebe muito isso da parte masculina. Existe o conflito, porque assim, todos, de uma forma ou de outra, passam por essa necessidade psicológica do afeto, sejam homens ou sejam mulheres, né? Então, assim, e como nesse processo, esses dias eu estava lendo uma pesquisa do Ibope com 2.002 pessoas, né? Que 99% do resultado da pesquisa, as pessoas são preconceituosas. Então, assim, o homem mostrar afeto, o homem mostrar disponibilidade de estar com o outro, de cuidar do outro, de amparar o outro, em algum momento soa de forma, não é isso aí. Não é desta forma que a figura masculina tem que agir, né? Isso é papel de mulher, né? Aquela coisa. Isso é coisa de mulherzinha, não é assim, né? Então, nós estamos vivendo um processo de metamorfose assustadoramente grande. Né? Uhum. Em fevereiro, nós não tínhamos a dimensão do que nós estaríamos vivendo hoje, dia 12 de agosto. Né? Estamos vivendo assim, mudou. A nossa história mudou, nós ficamos de ponta cabeça. Realmente, assim, nós fomos paridos de novo, né? Me vem a imagem, assim, do bebê sendo parido, né? E é isso que está acontecendo com a nossa existência. E isso, independente, e com todas essas coisas, assim, eu ainda tenho pruridos em relação como a figura masculina se comporta. Não tem mais espaço para isso, né, gurias? Não tem mais espaço para isso. Ainda bem.
Porque aí assim, tem aquele lado tradicional, né? Não, o homem é o provedor da carne. Nós voltamos lá, né? Na era das cavernas. O homem é o provedor. Ele sai para caça, aquela coisa toda, ele prende e arrebenta. E a mulher fica cuidando da casa. Tem ainda relações hoje que se prospectam dessa forma. E estão tranquilos? Sim, estão tranquilas, né? Porque não tem um modelo. O modelo é feito por aquelas duas pessoas, por aquele contexto familiar, por aquele núcleo familiar, né? E tá tudo certo, É funcional ou disfuncional? Não vem ao caso, né? Como que vai se processar isso aí? Então, assim, a minha paternidade, então, ela se estabeleceu dessa forma, gurias, assim, sabe? Então, e eu percebo que a Solange, no seu cuidado diário com infinitas crianças, a Solange tinha, se a gente tivesse um contagiro, esse contagiro estaria muito longe, porque assim, é inacreditável o universo de crianças que nasceram nas mãos dela, né? Que hoje estão trazendo os filhos para ela cuidar também. É lindo isso de ver, né? Esses ciclos que vão crescendo, que vão extrapolando, né? É muito bacana isso. Então, assim, essa é a maternidade também que dá para ser. Dá. Então, assim, tem um modelo, não, para ser mãe tem que parir, para ser pai... Não, né? Não vejo dessa forma, né? Me corrijam se eu estiver equivocado, mas não vejo dessa forma. Porque eu fico pensando em várias coisas. Eu fiquei louca para contar para vocês como o meu casamento nasceu de um sonho. Numa época que eu estava pensando que eu não estava mais interessada em casar depois de uma decepção amorosa muito importante, estava muito bem do jeito que eu estava, com os meus alunos, era professora no Bom Conselho, na Anchieta, e certa vez eu estava com as professoras lá no Morro do Sabiá, os gaúchos sabem onde é que é, com os professores do Anchieta, nós estávamos fazendo um encontro com as crianças e tudo, passamos a noite, e naquela noite eu sonhei com um bebê. Era um bebê lindo, devia ter uns 6 meses, mais ou menos. E eu estava com o bebê nos braços, completamente embevecida. E quando eu acordei, eu tive certeza de que eu conhecia o pai do bebê. Bom, isto desencadeou uma busca, porque eu tive essa certeza, eu tive essa convicção. E daí vem toda uma história, que não é o caso de eu me alongar, mas é uma história da qual eu me orgulho muito. E me orgulho de ter mexido os pauzinhos quando eu me dei conta de quem era o pai do bebê. E uma das coisas que me dá um prazer enorme é ter na minha história um pai extremamente participativo, um pai presente, uma mãe amorosa, e isto que o meu pai estaria hoje com 102 anos e a minha mãe estaria fazendo 100, né? Eu tive pai e tive mãe presentes, participativos. E uma coisa assim maravilhosa que de certa forma foi impulsionada por esse sonho, meus filhos também tiveram mãe e pai. E eu me orgulho ao ver como os pais e mães dos meus netos são presentes, são amorosos, são dedicados. Eu acho isso assim uma coisa fantástica. Aí quando vocês colocaram das parcerias de vocês e da maneira como vocês levam a vida, o Luiz Clayton usou a palavra papel. E eu pensei que um dos temas que eu achei que seria interessante a gente abordar é isso. Existem modelos socioculturais. Uma parte desses modelos, ela é influenciada, até determinada por formação anatômica, por hormônios e etc. e tal, mas até por aí, porque tem uma série de fatores que nos constituem. O nosso lugar na família, as expectativas em relação a nós, enfim, sentimentos, histórias que são nossas. Agora, quando a gente pensa num casal, vamos pensar em casal só para facilitar, tá? Num casal que decide ter filhos, eles vão ter o papel de pai, de mãe. Vai haver gente exercendo o papel de avós, o papel de filhos. Mas o que é exatamente papel de pai e de mãe?
A gente sabe que a cada papel corresponde uma série de funções. Então, essas funções, em grande parte, elas são delegadas por necessidades familiares, por exemplo, a mãe ficando com a cria, o pai saindo à luta, era assim no tempo das cavernas e muito tempo depois. Só que as coisas foram mudando, se foram fazendo adaptações. E uma das coisas que eu acho mais fantásticas é a seguinte: função materna não é função de mãe. Fazer a maternagem é decodificar o choro e as necessidades do bebê e procurar atender o bebê nas suas necessidades, acolher, garantir o alimento, a sobrevivência, o conforto. Ora, isto um pai faz, não é, Fabio? E depois eu quero passar a palavra para você, tá? Isso um pai faz. Os pais de bebês, eles exercem funções maternas e várias outras pessoas ao redor também exercem. A babá, eventualmente um tio que cuida, um irmão mais velho, tá? Dentro de um contexto. Há funções. Hoje em dia, as mulheres vão à luta no plano externo também. A Fabiola acabou de lembrar como muitas vezes as mulheres postergam a maternagem, a maternidade, porque estão primeiro investindo nos fundamentos da carreira. Ou seja, estão lado a lado com o marido exercendo essa função. Foi o que o Luiz Clayton também falou a respeito da Solange. Ou seja, nós temos daqui, e apesar da minha idade, dos meus 74 aninhos, eu me incluo, né, pessoas que construíram a sua vida não a partir de estereótipos, mas a partir de suas próprias crenças e valores, de coisas que vêm sendo transmitidas para nós através de gerações e através da cultura da qual nós fazemos parte. Eu estou vendo aqui várias amigas minhas, colegas minhas, inclusive de turma, que são da mesma faixa etária e seguiram também esse modelo. O triste é quando uma criança não tem pai e mãe que assumem adequadamente as suas funções. Ou quando delegam à criança uma função parental e a criança é obrigada a amadurecer, entre aspas, com muita rapidez e assumir as funções de cuidadoras dos seus próprios pais. Isso só para dar um empurrãozinho para a nossa discussão. Me permite, claro. Quando tu falas isso, automaticamente, eu sou filho, eu sou temporão. Meu irmão mais jovem tinha 18 anos quando eu nasci, mamãe tinha 47, meu pai 60 anos, né? Então eles estavam indo para um ciclo de ser avós se tornaram pais. E aí quando a Yara fala que a maternagem independe da figura feminina, né? Então eu me lembro que o meu pai era extremamente carinhoso, né? A minha mãe ficava mais, como diz, na lida doméstica, cuidava de todo esse processo. O meu pai sempre vivia em casa, em função de patologia severa que ele tinha. Mas eu lembro que eu sentava no colo dele, na frente do fogão a lenha, e ele me contava histórias. Eu também. Ele coisa boa. Histórias, e tem uma história que ele contava, assim, que até hoje aquilo está na minha memória, vendo aquele fogo, né? Que um dia o homem iria bombardear a Lua. Ele lia muito, né? Ele tinha o hábito dele, ele sempre estava lendo. Ele tinha um conhecido na cidade, a gente morava numa cidade bem do interior, que trocava livros com ele, enfim, aquela coisa toda. E ele tinha um dos hábitos também, era de reunir a família diante de um rádio, porque na época a televisão não existia, né? Para nós escutarmos as novelas radiofônicas. Então ele tinha esse cuidado, essa habilidade, esse gerenciamento, assim, e isso eu vejo muito como uma questão afetiva, né? Eu vejo isso que talvez assim, eu me construo afetivamente pelas mãos desse homem, né? Desse homem velho que tinha essa sensibilidade, né? Eu percebia que existia uma relação amorosa entre ele e minha mãe, mas eu não lembro desse afeto vir da minha mãe. Esse afeto todo, esse cuidado todo, essa necessidade do toque, eu aprendi foi com ele, né? E isso eu acho bacana, porque assim,
hoje isso frutifica com esses meus adolescentes, né? Com esses adolescentes que eu preciso construir, reconstruir. Perdão, Yara? Tu te identificaste totalmente com ele, né? Sim, totalmente, totalmente. Então, assim, por meio dessas raízes que foram fincadas há 55, 60 anos, quando eu nasci, né? Que hoje ele está completamente, assim, um rizoma muito grande isso. E eu exerço isso com uma naturalidade muito, muito bacana. Assim. Eu me sinto muito bem nesse processo. Oi? E dizem que isso é feminino. Olha, na verdade, o ser feminino não é um estereótipo, como é que a gente diz? É uma metáfora. Por quê? Porque a mulher tem seus órgãos sexuais para dentro, e dentro ela cria o filho e traz para o seio. Tudo isso sugere afeto, sugere este movimento. Mas isso é uma metáfora, não é um fato. Porque o que tu disseste caracteriza muitos homens muito masculinos. Bem por aí, né? Isso não é sinal de feminilidade num homem. Não. É sinal de afetividade. Exatamente. E não é função exclusivamente materna. Tu não acha, Fabíola? Nossa, então, o Luiz falando fez eu voltar também no tempo e queria falar para vocês também que na minha casa o meu pai era essa figura mais afetuosa e a minha mãe mais a gerente, a dona do pedaço, digamos, né? Então a gente tinha medo era da mãe. Mas era a pessoa também que fazia tudo, que cuidava da comida, que fazia comida, que cuidava da gente. Então, uma figura mais centralizadora. E o meu pai, aquela figura mais pacata, mas que conseguia ser mais afetuoso comigo, pelo menos. Eu tenho um irmão também, mas mais novo. Eu sou a mais velha. E até corro certo risco, agora, de ser essa mulher controladora. Então, eu sempre fico bem consciente, porque aqui na minha casa, eu quero dar espaço para que o meu marido faça as coisas com os filhos, porque senão, às vezes, a gente reclama, puxa, só eu que faço isso, só eu que faço aquilo. Eu vejo isso muito no consultório, nos casais. Mas as mulheres também não aceitam o jeito diferente que o pai faz com o filho, né? E eu sempre digo assim, puxa, porque não está fazendo, troca a fralda, mas não faz certo, põe a roupa que não é para pôr, sabe, uns detalhes assim, num contexto geral irrelevantes, mas as mulheres, essas mães acabam se pegando nisso, do certo e do errado. Eu falo assim, olha, deixa o diferente do pai agir nesse filho, nessa criança, porque você vai estar ensinando ela a ser flexível, a ela ter uma resiliência, porque ela vai ver que tem vários tipos de fazer a mesma coisa, e não só um tipo certo, né? Então, eu tenho sempre esse lado observador comigo mesmo, porque geralmente a gente tem a tendência de achar que o filho é nosso, porque veio do nosso ventre, né? Então é preciso que o pai, as avós, tias, entrem nesse processo, porque senão a gente se agarra com esse filho e não larga ele nunca mais. E daí o dano é muito pior, né? Tu vê que seria um paradoxo, né, Fabíola? Muitas vezes a mãe reclama, ele não me ajuda, mas se ele bota a mão no bebê, ela vai dizendo que pode e não pode. E daí outra situação que a gente vê muitas vezes na parte dos homens. Eles dizem, mas eu ajudo a minha mulher. Como eu ajudo?
O filho não é teu? Gentileza é uma coisa compartilhada, é uma coisa parelha. E claro que se pode trocar ideias sobre situações que se pensa diferente, mas em muitos momentos essa posição que a Fabíola disse, deixa a pessoa fazer do jeito dela. É tão errado assim. Se for uma coisa que vai causar dano, bem, aí sim, né? Mas de outra forma, não. Eu estou vendo vários comentários, tem vários que já subiram na tela, na tela, eu não. Tá todo mundo preso, hein, Yara? Ninguém sai daqui, tá todo mundo preso. Eu estou vendo agora. A Suzana Gislene. Ser pai nos torna mais humanos e nos possibilita a melhorar o nosso comportamento de empatia. A Angelina de Marco, a provocação, minha colega de turma, a provocação da Yara rendeu ótimos resultados, relatos, depoimentos pessoais muito bem. Eu lembro muito bem quando o Flávio te deu o resultado da tua primeira gravidez, ainda na faculdade. E a Angelina também diz, Clayton, até o teu tom de voz mostra como tu és afetivo. Quando eu fiquei grávida, naquela época se fazia exame de urina e vinha um tempo depois, né? E eu não tinha comentado com ninguém. Só que o Flávio chegou na aula com uma rosa e bateu na porta e eu saí ali, ele me entregou aquela rosa, o resultado, nós nos abraçamos e eu esqueci que a turma estava em aula e tudo. Eu abri a porta e gritei, gente, deu positivo. Engraçado que até hoje boa parte da minha turma comenta isso, né? Foi um momento mágico, né? A Magda Eber também é da minha turma. Ela escreveu, ser pai é menos biológico, ninguém nasce pai, a gente se torna mãe e pai. E a Maria Cristina Ferrorato, concordo plenamente, Fabíola. Então, vamos seguir por essa linha, Luiz Clayton? Vamos lá, porque assim, eu quero engatar lá no início, na primeira fertilização que a Fabiola falou, que ela teve um grande cúmplice que foi o esposo, né? Então, assim, ó, o que tu percebes às vezes é que o casal não engravida junto, né? Essa gravidez não é a do casal, é apenas da mulher, porque ela é que vai levar essa criança por 9 meses. E aí a simetria acaba se rompendo já, né? E o que nós precisamos nesse momento é que o casal esteja simétrico. Eles estão num grau de responsabilidade muito grande de trazer um sujeito para esse mundo, né? E eu acho que é importante nós pensarmos também na ancestralidade, né, Yara? Porque, assim, quem são esses pais, quem são essas mães, quais são os olhares que este homem construiu com seus ancestrais, com seus avós, com seus bisavós, sobre a figura paterna, né? O que é ser pai, o que é ser mãe. E aí a gente joga para o lado da esposa também. Né? Quem foram os avós, quem foram os pais, como é que construir? Então, assim, que valores, que crenças, que mitos, que segredos que vão entrando nessas histórias, né? Eu acho que isso é extremamente sistêmico, né? A sistêmica é maravilhosa em função disso, né? Porque, assim, ó, ela te abre, o teu pulmão expande, o teu pulmão é permitido respirar, oxigenar, né? Então, assim, eu sou apaixonado pela sistêmica, assim. Foi a forma que eu consegui, talvez, com que o psicólogo nascesse, com que o psicólogo tivesse a oportunidade de ter olhos, ouvidos e sentidos abertos a todas as pessoas que sentam diante de mim, né? A todos os casais, a todos os eixos familiares, todos os sistemas familiares que sentam de mim. E isso foi por meio da sistêmica que eu consegui. Na verdade, assim, ó, talvez eu só precisava de algo que dissesse assim, ó, é isso, né? Porque sistêmico talvez eu sempre fui, né? Obviamente, né? Não teria como ser de outra forma, né? Então eu vejo isso, assim, então assim, quantas coisas que vêm para esse sujeito, a responsabilidade desse sujeito ter que assambarcar com todo esse peso ancestral, né? E aí, muitas vezes, começam a fazer as coisas. Então, assim, quando fala assim, não, mas tu não está fazendo certo. Olha como é que foi construída essa ideia do certo e do errado para ela em relação ao cuidado masculino com o filho, né?
Então, assim, e aí esse pai talvez em algum momento esteja frágil nesse papel, porque ele não entende muitas vezes o papel, porque ela o afasta, né? E aí, então, ele vai se afastando, e muitas vezes acaba não tomando conta do processo, né? É interessantíssimo isso, quando tu consegues observar com uma certa nitidez isso, né, nas relações. Sempre aquela... mas eu te peço, mas tu não sabe fazer. Mas então, assim, como não sabe fazer? Não sabe fazer da forma que tu registrou, que está ali no teu bulário, né? Então, assim, tem que fazer isso, primeira coisa, tem que virar do lado, botar... Não. Quem sabe ela pode descobrir até coisas muito mais bacanas nesse processo, se estiver aberto. Então, assim, abrir-se para esse processo talvez a chave mágica, né? Como que eu me abro para essa nova forma? Porque o casal ele vai começar a entrar num processo de diálogo bastante diferente, né? Mas, Luiz, ele falava apenas enquanto casal. Agora são os pais que estão discutindo, né? São os pais que estão construindo uma nova fala, uma nova forma de conversar, né? Então é muito importante essa observação, assim. Luiz, essa história, esse bebê que nasce, né? Que chega carregado de histórias dos seus antepassados. É tão importante a gente olhar para isso. Achei ótimo que você lembrou isso, porque eu acho que dessa maneira a gente consegue até aceitar e perdoar também os nossos pais, né? Porque muitas vezes as pessoas chegam numa fase da vida culpando muito os pais por aquilo que eles não deram ou não foram, né? E que às vezes impossibilita você de ser a mãe do jeito que você gostaria, mas isso de você saber assim, lá atrás, que histórias têm esses pais, esses avós, esses bisavós, os seus antepassados, e pegar a força deles, porque também tem muita força em todas as histórias lá atrás, né? Perfeito. Porque a gente fica preso nos erros e a gente não vê o outro lado, o que pôde ser, né? E esse bebê que chega traz toda essa força também. E traz 50% da mãe e 50% do pai, né? Então, tem uma força também do antepassados desse pai, da força desses avós, desses bisavós. Então, eu acho tão bonito poder ver isso, porque daí você consegue perdoar aquilo que você, de repente, não recebeu, aceitar aquilo que foi possível receber e olhar para o outro, para o pai da criança, com esse olhar mais amoroso e com compaixão, porque ele está dando também aquilo que é possível dar, né? Diga, Yara. Não, segue, eu concluo, depois eu quero ler o que a Sueli Borges escreveu. Fala. Não, e... Aí agora me perdi, mas eu queria falar assim... E daí, se você aceita isso, é possível ter... Porque muitas vezes o filho é o primeiro projeto juntos desse casal, porque é muito, hoje em dia, o casal na individualidade, né? Claro, a individualidade é importante, isso fortalece uma união, tem que existir, mas é cada um depositando a sua energia para as coisas que são importantes para si, e vice-versa. Então, muitas vezes, esse filho vai ser a primeira coisa que esse casal vai ter que trocar opiniões, divergências, trocar ideias, e aí entra o conflito, porque eu vou ter que ceder em algumas coisas, eu vou ter que conversar, e muitas vezes esse nem é um hábito. Sai de manhã para trabalhar, só se encontram de noite e olhe lá, né? Cada um levando a vida individualmente, sem muita troca. Com o filho, isso exige
essa convergência, Pode ser, né? pode ser. É isso. E aí cada um vai ter que olhar também para o outro e se olhar com essa possibilidade de ver, puxa, o que ele recebeu dos pais, o que esses pais receberam dos avós e assim por diante, né? A Suelen escreveu: eu fiz o meu TCC sobre essa ideia de repensar a família e a construção da parentalidade diante das novas configurações familiares. De fato, ser pai ou mãe independe somente dos laços biológicos. Eu creio que está calcado muito mais no desejo e nos laços afetivos, sendo de fato uma construção. Aí entrou a Edna Maria Mendes. Os paradigmas positivos ou negativos construídos nas famílias podem nos fazer crescer enquanto mães, enquanto pais. A gente tem que lembrar que existe também uma memória genética em cada um de nós. Os nossos genes também carregam memórias emocionais, influenciando numa série de fatores, né? O nosso ambiente, no mínimo, outros 50%, né? Mas eu queria aproveitar a fala de vocês e dar um toquezinho nessa história que vem através de gerações, a partir de gerações. Porque, por exemplo, muitos... meu Deus! A intergeneracionalidade e a transgeracionalidade são conceitos diferentes, né? Quando a gente usa muito a expressão transgeracionalidade. Quando existe trans, existe o atravessamento. Uma psicanalista francesa muito famosa, que veio para o Rio Grande do Sul há vários anos atrás, ela usa a expressão telescopagem transgeracional. Telescopagem tem a ver com o francês. O que acontece, por exemplo, naqueles grandes engavetamentos de carro, em situações de nevasca, ou, enfim, grandes engavetamentos de carro. Quando um carro se enfia no outro, tu pode mandar para o melhor mecânico do mundo. A estrutura dele foi afetada. Ele foi atravessado por aquilo. É como se fosse uma espada que atravessa em nós e, de alguma forma, nos influencia e nos faz caminhar numa determinada direção. Nós não temos muita alternativa quando os estímulos que nós recebemos, eles nos atravessam e nos mandam para uma determinada direção. As chances de escapar, elas se reduzem. É diferente do intergeracional. O intergeracional é como um presente, é como algo que um entrega para o outro, que os avós entregam para os pais, que os pais entregam para os filhos, e assim os herdeiros desse bem, dessas tendências, eles vão aprender a administrar, vão fazer escolhas, estão mais livres para serem eles mesmos, né? Filhos, herdeiros. Nossa, que lindo. Me permite voltar um pouquinho na força ali que a Fabiola falou, dessa ancestralidade, né? Casualmente, essa semana eu estava discutindo isso com um paciente, um homem de 40 anos, que ele não se via potente para os próximos passos da sua existência, né? Principalmente profissional. E aí veio a história dos ancestrais, né? Se nós formos pensar, e aí a reflexão que acabou ocorrendo na sessão de terapia foi isso, né? Dessa força invisível que ele carrega. Porque, assim, se nós formos pensar, né, Fabiola, assim, quais eram os contextos que os nossos bisavós, os nossos avós... Mas, bem simples, vou trazer para mim um exemplo. O meu pai nasceu em 1902. O meu avô em 1800 e alguma coisa. Olha só. Quando meu pai nasceu em 1902, que mundo que ele chegou, né? E depois, o que ele fez? Pariu eu. Então, quer dizer, a minha educação é lá de 1900, ou seja, do meu vovô, lá de 1800. Qual era o olhar que aqueles homens carregavam, que aquelas mulheres carregavam?
né? Então, o que está sedimentado nesse DNA, né? E que DNA é esse? Que força é essa que não é palpável, mas em que momentos que tu percebes nos teus avanços emocionais, nos teus avanços de atitudes, que está essa força, que esses ancestrais estão te empurrando, né? Eles estão te levando para frente. É muito lindo de ver isso. Esse lado invisível que nós não temos acesso é o mais lindo de todos, né? É emocionante nós pensarmos isso, né? Porque assim, nós estamos assim o tempo inteiro enredados nesse passado, né? Enredados nessas emoções, né? É lindo de perceber isso. Eu achei interessante essa tua fala referente a um processo terapêutico e também que tu falaste antes, Fabíola, desse aspecto de sermos mais compreensivos com os nossos pais. Uma das coisas que a gente carrega muito é a possibilidade de nós termos tendências opostas. Ou os nossos pais são vitimizados pela nossa crítica, pelas nossas queixas, ou eles são idealizados. E uma das coisas muito curiosas que acontece no processo de terapia é que, na medida que eu me conheço melhor, que eu me perdoo melhor pelas minhas incompetências, enfim, pelos meus limites, eu fico mais tolerante com as outras pessoas. E uma das coisas mais importantes, se eu tiver brigas com os meus antecedentes, especialmente com os meus pais, essa briga perde o sentido. E eu passo a compreendê-los porque eles são gente como a gente. Da mesma forma, quando nós idealizamos, uma das coisas que a gente vê muito nesse período, Dia dos Pais, Dia das Mães, meu pai e minha mãe é o melhor do mundo. Para quase todo mundo, o sentimento é esse, pelo menos depois da adolescência. Durante a infância, né? É o melhor do mundo, é perfeito, é maravilhoso. A gente enaltece as coisas boas que de fato existem, mas não é a única face. Todos os pais têm falhas, todos nós temos, é condição de ser humano. E aqui entra uma outra situação. Na medida em que eu me torno mais compreensiva em relação a mim mesma, eu passo a não ter necessidade de um pai herói, como eu também não tenho necessidade de um filho perfeito ou de um amor escrito nas estrelas. Falando nisso, o que chegou esses tempos para mim foi o seguinte, assim, ó, não, agora que eu me separei, a fala de um pai, eu vou conseguir estar mais próximo do meu filho. Como assim? Como assim? Agora, quer dizer, rompeu todo uma idealização, um desejo de ter um encontro, de construir uma família, e não tinha relação com o filho. Não, agora vai ser tranquilo. Agora eu me separo e vou chegar mais próximo dele. E casualmente, hoje à tarde, eu conversando com uma pessoa e ela contando dos maus tratos que ela sofreu por parte da segunda esposa deste pai, né? Que era tudo em segredo, ela era maltratada em segredo e o pai não sabia, né? Até o dia que ela conseguiu se rebelar e contar a história e pedir socorro, né? Então, quantas histórias que são sufocadas, que impedem de vir à tona, né? Então, assim, e hoje, nesse processo, agora vai ter, parece que, um telefone para as crianças poderem fazer denúncias de maus tratos, né? Isso eu acho importantíssimo, assim. Então, as próprias crianças vão poder ligar e vão dizer que estão sendo maltratadas, né? Principalmente na vida pública, no nicho que eu trabalho, eu vejo muito disso, sabe? Esses maus tratos, quer sejam físicos, emocionais, assim, são gritantes. E só que tem um detalhe, são sujeitos que estão em crescimento, são sujeitos que estão em construção, que irão construir suas famílias. Qual a configuração? Não importa, mas irão construir elos com outras pessoas e que talvez estejam tão fragilizadas quanto. E como que poderão construir, trazer para a vida um outro sujeito com essa série de fragilidades e de rupturas, né? Como é delicado se nós formos observar isso, né? É por isso que nós, como pais, mães, a gente tem um dever, assim, a gente tem que ter um cuidado tão grande, né?
com o outro. E desde as pequenas coisas, vocês estavam falando aí da questão do papel, a gente estava falando do papel do pai, né? Acho que faz mais ou menos uns 10 anos, eu viajei para Paris e fiquei vários dias tomando café da manhã numa praça, eu e o Ricardo, meu marido. A gente comprava as coisinhas e ia para a praça tomar o café, porque me chamou muito a atenção que nessa praça, olha, eu fui acho que durante uma semana, todos os dias de manhã, havia só crianças com pais, homens. Não havia crianças com mulheres, e isso me chamou tanto a atenção. Acho que faz mais ou menos uns 10, 9 anos, mais ou menos. E ali eu comecei a pensar, nossa, os pais aqui me pareciam mais presentes do que as mães, porque eu não todos os dias via os pais brincando, e brincando mesmo com os filhos, não é aquela coisa, pelo menos naquela época, de estar ali a criança brincando no parquinho e o pai no celular, no computador. Eram os pais brincando. Pensei, nossa, e eu ainda naquele meu desejo, né, de, puxa, um dia eu quero poder fazer isso. E eu imagino que o meu marido pensando muito mais, porque a identificação ali era grande, né? E isso me chamou a atenção. E hoje eu vejo esse movimento muito maior dos pais presentes na vida dos filhos, e o quanto essa questão do pertencer fica mais forte, porque a gente precisa disso, eu pertenço a essa família, a essa, seja mãe e mãe, pai e pai, pai e mãe, não importa que tipo de família mas eu saber que eu pertenço a ela me possibilita, lá na frente, eu voar. Senão também não consigo sair. Concordam? Perfeitamente. Eu estou vendo que se nós estivéssemos no Instagram, nós já teríamos caído a 8 minutos. Nós teríamos desfalecidos. Mas conversando. O Flávio, esse ano, faria 80 anos, agora em setembro, dia 10 de setembro. Mas na nossa... Ele sabia que a minha carreira profissional era muito importante, então nós organizamos os nossos horários de maneira que de manhã ele ficava com as crianças e ele trabalhava de tarde, à noite a gente fazia alguns revezamentos. E ele levava sempre as crianças para uma pracinha que a gente gostava muito, a Maurício Cardoso. E aí ele chegava muitas vezes rindo, porque as pessoas olhavam muito para ele, mas é muito modesto, porque ele era muito lindo mesmo. Era esse, eu entendo que havia esse olhar. Ele dizia, tão engraçado, as mães e as babás ficam me olhando. Elas devem pensar que eu sou um gigolô que vive às custas da mulher. Porque realmente ele era o único homem que estava na praça brincando com as crianças. Isso é uma coisa maravilhosa. E aqui eu estava vendo que a Neidiana Faxineto escreveu: sempre usa os ancestrais como ferramenta ao encorajamento. O paciente amplia a percepção de imediato e a evolução do ponto preso acontece. É muito bonito de ver. Minha cunhada disse, falando, Yara, muito linda a tua história do teu sonho em já conhecer o pai. A nossa colega Patrícia Ruschel, parabéns pela live, de forma tranquila e transparente e humana de se colocarem articulando com a teoria. Assim, nós temos muitas mensagens, né? Mas eu estava pensando em tema, em algum aspecto que eu acho que a gente não pode deixar passar. Nós temos hoje em dia, muitas e muitas vezes, a adoção, ou inclusive o ter casais, por parte de casais homoafetivos.
será que a questão de pai e de mãe, ela sofre algum dano em relações homoafetivas? Cabelo. Eu acho, Yara, que se cumpre a função, as funções, seja quem vai fazer a função paterna ou a função materna, não importa, porque o importante para a criança é receber os cuidados, é receber o amor, é ter essa noção de pertencimento, é ter a sensação de que ela é importante, seja para duas mães, para dois pais, para mãe e para pai, porque isso é que vai formando e ajudando no desenvolvimento, seja emocional, cognitivo, físico, dessa criança. Concordam que não importa quem faz a função, quem faz o papel, ele sendo exercido da maneira mais amorosa e disponível possível, isso faz a diferença? Eu acho que uma das coisas importantes é a gente pensar em termos de estereótipo de gênero, né? Quais são as funções ditas opostas? Uma delas é o do acolhimento, e outra é do estabelecimento de limite, de empurrar, vai à luta. Por que uma mulher não faria, uma mulher feminina, não faria esse aspecto de clara imposição de limite e vai à luta? E, aliás, muitas, desde sempre, fazem isso. Acolhimento. Assim foi na minha família, que, como eu falei, a minha mãe era essa figura, e o meu pai era o mais que de dar o colo. E eu tô aqui. Clayton também falou sobre isso. Sim, eu acho que aí, eu penso que que a Fabi não fala a palavra correta, papel. Quais são os papéis dessa história? Então, assim, não, nós falamos logo no início da live, assim, então não tem essa é a tua função e essa é a tua função. Não tem, tudo é um movimento entrelaçado, né? E aí, quando tu falas no pertencimento, eu fiquei pensando assim, ó, é um espaço onde essa criança que chega, ela precisa desse aterramento. Ela tem que ter esse cabo terra para ela poder achar a referência. Senão ela vai ficar que nem uma biruta de aeroporto, zanzando para o lado que der a emoção, o vento, enfim. Então, como ela vai se construir sujeito nesse processo? Né? Vai se tornar uma pessoa extremamente frágil emocionalmente, se ela não tiver esse aterramento, né? Independente do lado que venha. Eu tenho o que eu vejo de que teria que vir dos dois lados. Uma coisa que eu acho assim, curiosa, né? Às vezes, parece que numa família, mesmo numa família homoafetiva, teria que se definir para a criança quem é o pai e quem é a mãe. E, no entanto, a gente vê que, na prática, muitas crianças adotadas por dois homos masculinos chamam os dois de pais, ou duas femininas chamam as duas de mães, e está muito bem. Por que alguma delas tem que se masculinizar? Ou algum deles tem que parecer mais feminino e outro mais masculino? O que a criança necessita é do afeto de ambos, de definições claras a respeito do relacionamento dela consigo mesma, com o seu corpo, com a sua vida, com a sua história. Nesse livro aqui, eu repito uma história do outro... Onde é que eu boto? Aí. A escolha do cônjuge... Não. O casal diante do espelho, aquele anterior, eu repito aqui, que é uma das histórias que eu gosto muito, de um casal homoafetivo de duas mulheres, e elas traziam, e elas já, quando se apresentaram, elas diziam, aqui não tem sapatinho e sapatão, sandalinha e sapatão. Nós duas somos sandalinhas.
está bem, não tem masculino, feminino, nós duas somos femininas, dispostas a assumir essa relação, e está bem. Por que a gente tem que ir lá dizer para as pessoas como tem que ser? Foi assim que elas se apresentaram. Acontece que, por que elas procuraram terapia? Porque elas decidiram que queriam ter um filho delas, e decidiram qual das duas iria engravidar. E depois que nasceu o bebê, a vida dela se transformou num caos. Por quê? Porque elas nunca na vida tinham imaginado dar à luz a um menino. A vida delas, de objetos bons, era formada por mulheres. E no momento em que nasceu o menino, elas não sabiam mais o que fazer da vida. E passaram, inclusive, a ter problemas com crises de ciúme em relação a outras pessoas e coisas assim. É uma história muito bonita. É uma terapia que se constitui na pré-história delas, e no momento em que as coisas adquirem significado, o menino é bem-vindo como menino, filho das duas, né? A gente vê tantas histórias tão bonitas, e quanto mais a gente conhece histórias, mais a gente se dá conta de que nós não temos que ter opinião. Uhum. As nossas opiniões têm que ser acerca das nossas escolhas, né? Uhum. E outra coisa, as funções são dinâmicas, né? Então, uma hora a mãe está com a função de nutrir e aconchegar, outra hora ela está com a função de dar o limite, né? Outra hora é o pai que dá o carinho, e em outro momento o pai é que vem com a voz firme. Então, seja esse pai e essa mãe, mãe e mãe, pai e pai, isso vai se alternando. E isso é o bonito da família, né? Eu acho que isso vai constituindo cada família e as interações entre eles, entre as pessoas. Eu queria comentar o que a Ingrid Conrad escreveu aqui. Sim, mas os papéis se alternam no dia a dia e se complementam e se completam. Perfeito. Uhum. Aqui a Mariana Dalmonte, a Ruth Reckel, escreveu que também observa a maior participação dos pais homens em relação aos cuidados dos pequenos. Que bom, evoluímos um pouco. A Dirce, minha cunhada, concordo, meu irmão era lindo, Yara, e charmoso, saudade. A Mariana Del Monte, que vai ser uma das nossas palestrantes também. Ótimas reflexões, parabéns. Também percebo que quanto mais caminhamos em nosso processo de diferenciação do self em relação aos nossos pais e nos tornamos adultos inteiros, mais absolvemos os nossos pais daquilo que eles não puderam nos dar. E mais livres emocionalmente nos tornamos, inclusive para sermos pais e mães. Gosto muito da teoria sistêmica do Bowen nesse sentido. Uhum. A Mariângela levanta uma questão. Isso corresponde também com a ausência de um dos pais? Como pais, mães ou pais, como mães e pais que cuidam sozinhos? Deixa eu passar para você, senão eu fico falando aqui. Eu acho que assim, parece que nós saímos em algum momento com um crivo, tentando colocar o que encaixa. O meu olhar encaixa no teu olhar, o meu olhar encaixa na tua percepção de mundo. Então, se não encaixa, eu te rechaço. E parece que tem que ter um molde. O crivo me lembra molde, né? Então, talvez todo esse conflito, todas essas falas, em algum momento, elas estão por esse clichê, né? Não, precisa ser dessa forma. E, muitas vezes, tu te depara com algo que não é aquilo. Então, assim, aí me vem a figura do calidoscópio nesse momento, né? Calidoscópio é algo lindo, belíssimo, porque a cada momento que tu gira ele, muda todo o contexto que tu estás vendo, né? E a vida tem essa dinâmica. Então, assim, se eu vou cuidar sozinho, talvez eu vou ser o melhor cuidador, e aí eu não vou estar sozinho. Na verdade, eu não vou estar sozinho. Eu vou estar inserido numa rede, e essa rede também vai poder compartilhar comigo esse cuidado, né? E você vai trazer
toda aquela tua história, né? Sim, e as histórias novas que chegam, né? E elas vão chegar. Porque eu queria voltar também, era num ponto ali, quando tu faz na palavra adoção, eu queria falar um pequeno espaço sobre adoção hoje, né? Pensando como que se adotam crianças e adolescentes. Deixa eu fazer uma proposta para vocês. Faça. Assim, ó, é que nós já estamos a 1h20. Então, eu queria propor a vocês que a gente se desse mais 10 minutos para a gente encerrando. E queria passar para a Fabíola uma questão que, se não quiseres, eu fico com ela, tudo bem. E nas famílias reconstituídas, pai e madrasta, mãe e padrasto, qual o papel da madrasta e do padrasto na família? E a Suzana Gislene volta à questão. Interessante a troca de papéis dentro das famílias. Muitas vezes os pais trocam seus papéis com os filhos. Então, vamos passar para o Luiz Clayton, e que dá para se dizer bastante coisa em 10 minutos. Depois para a Fabíola. Eu quero voltar um pouco. É interessante isso, que a gente vai e volta, se acha, se perde. É magnífico isso, né? Tá, assim, ó, que pena que já vamos ter que encerrar, né? Mas em termos da figura... Então, em termos da figura paterna, às vezes a Solange me traz isso, assim, ó, que muitos pais, muitos homens hoje chegam sozinhos no consultório dela e sabem a história da criança integralmente. Sabe todos os cuidados, sabe medicação, sabe o que está doendo, qual foi a queixa principal que leva ele até ali, né? Então, e isso é algo bastante comum. Isso me chega seguidamente no ouvido, né? Só queria dar um relato que já teve vezes que eu estava precisando trabalhar, tinha que atender meus pacientes, e o meu marido, com uma flexibilidade maior de horário, levou o meu filho ao pediatra. E ele sabia muito bem o que tinha, o que a criança tinha, o que o meu filho tinha. Então, essa é uma realidade que eu vivo. Falando de adoção, eu acho que é importante, nós já estamos falando nisso, e adoção. Hoje, assim, ó, o desejo de adotar, eu percebo que às vezes ele não está muito bem construído pelo casal, né? Por quê? Eu tenho casos no serviço de crianças que são adotadas e algum tempo depois são devolvidas. Eu tive um caso, por exemplo, de um adolescente, porque hoje adolescente para ser adotado é um perfil que foge do desejo de alguns pais, né? O desejo hoje é uma menina branca de olho claro, recém-nascida. Esse é o top de linha de uma adoção. É irônico estar falando dessa forma, mas é assim mesmo, né? É esse o desejo da maioria da população. Menina, olhos verdes, azuis e recém-nascida. Eu tive um caso de um adolescente que era óbito de mãe, negligência severa por parte de pai, foi destituído do poder familiar. E aí ele tinha 12 anos e um casal adotou. O casal adotou porque eles haviam perdido um filho adolescente. Então eles pegaram um outro adolescente e trouxeram para preencher aquele espaço. 1 ano e meio depois, ela ficou grávida. E aí, devolveram o menino. Foi a dor mais impactante que eu presenciei até hoje na vida, assim. De um menino que estava 1 ano e meio, que tinha certeza que ele tinha construído uma nova família, e aí chega esse pai e devolve, literalmente devolve. E explica o porquê, né? Então, assim, e aí eu percebo que, assim, a fragilidade da preparação desses casais para a adoção. Às vezes eles fazem 2, 3 sessões e são considerados aptos a adotar. De que forma? De que forma? Se tu, em algum momento, em sã consciência, tu te prepara anos e anos e ainda não dá conta, tu percebes isso no ambiente terapêutico, né? De um ser que tu gerou, que tu ficou grávido, enfim, tudo aquilo. E aí, as adoções, em alguns momentos, elas têm esse lado de atrocidade, né? É extremamente delicado. Então, sempre quando... eu me preocupo muito quando chegam casais querendo fazer processo para adotar. Então, assim, é longo, é uma caminhada muito longa. Eu já tive casais que ficaram 2 anos e concluíram que eles não poderiam ser pais. Ok,
Ok, é isso mesmo. Do que tu simplesmente num ato de egoísmo, eu preciso agora ser pai, eu preciso agora ser mãe, então vamos adotar, vamos adotar. Nas primeiras situações de impasse, já há a ruptura, há o rechaço do casal, e aí acaba separações, enfim, situações extremamente delicadas. Mas eu queria fazer esse registro mesmo. Mas, ô Luiz, me fez pensar que essa fragilidade também existe nos pais que querem gerar os filhos, que geram os filhos, né? Porque hoje em dia eu vejo assim, ninguém quer abrir mão de nada quando se tem os filhos. E eu acho muito difícil que a vida continue do mesmo jeitinho que era antes. É necessário abrir mão, né? E hoje o que se impõe? É a carreira profissional, é você cuidar bem do corpo, prazer. São várias questões que daí, na hora de você ter filho, você vai ter que abrir mão de alguma coisa para você poder direcionar essa tua energia, essa tua atenção para o filho. E aí, as pessoas não estão preparadas para isso, não querem abrir mão, continuam levando a vida do mesmo jeito. E o filho que vá crescendo paralelamente, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que, antes de ter filho, pensa assim, eu estou disposta a abrir mão de alguma coisa da minha vida para receber esse filho, né? E poder estar junto com ele. Né? Eu sei que a gente está com pouco tempo aí, eu quero falar da questão da madrasta, do padrasto, né? Tem a pergunta aí de alguém. E também queria falar o seguinte, assim, agora na pandemia, eu tento dar um jeitinho aqui na minha agenda. Eu também não sou a mãe perfeita e nem quero ser, mas eu tento dar um jeitinho na minha agenda para ter uma tarde livre, um dia livre. Eu vou com os meus filhos para a chácara, e isso aconteceu ontem à tarde, e eu fico pensando, meu Deus do céu, que lição de vida que eu recebo. Eles, com essa pouca idade que eles têm, eles se encantam por tudo, e é isso que a gente vai perdendo ao longo da vida. O meu filho de 1 ano e pouco, ele se abaixa, ele pega a plantinha, ele pega o graveto, ele fica feliz. Ontem tinha uns pintinhos, a galinha com os pintinhos, meu Deus do céu, que felicidade! Eles pegaram no colo e o meu filho maior conversava com o franguinho e fazia carinho. Eu pensei, nossa, a gente, talvez para uma galinha, a gente nem se dá o luxo de olhar para uma galinha, né? E eles, assim, com um olhar, assim, de admiração. Pensei, nossa, quanto que vale essa aula para mim? Fiquei pensando, quanto que vale essa aula? O quanto a natureza, com a criança, pode nos ensinar coisas assim que o adulto perdeu ao longo da vida. É um olhar como se o olhar da primeira vez de ver, né? E que a gente vai perdendo. E se a gente está junto, a gente resgata isso na gente, a gente revisita a nossa infância e resgata um pouco desse olhar. E isso faz a gente ser melhor, né? Bom, já dei meu testemunho aqui dessa situação que eu me emocionei até ontem. E queria falar da questão da madrasta e do padrasto. Primeiro, você tem sempre que lembrar que você não é o pai e a mãe dessa criança. Não dá para se colocar nesse lugar. Eu acho que tem que ter internamente uma questão de honrar o pai e a mãe do seu enteado, dessa criança. E até agradecer a ele, a ela, a mãe, o pai de sangue, porque graças a, de repente, esse relacionamento não ter dado certo, que você está com essa pessoa e não se coloque num papel
de pai ou de mãe. As decisões sobre essa criança, quem tem que tomar é o pai e a mãe dele, e não você. Você pode dar carinho, uma palavra, se houver um pedido para isso, mas é importante saber que ele é filho, a mãe é outra pessoa. Eu acredito nisso. O que vocês acham? Eu fico pensando que isso é muito delicado mesmo, porque muitas vezes a gente coloca uma questão, mas o que eu faço com essa criança que não quer estudar, que está ligando som muito alto, etc, etc. Como é que eu dou limites? Eu acho que a pergunta poderia se inverter um pouco no sentido de, não como educar essa criança, mas o que é que eu estou sentindo e como eu administro a minha emoção. Porque eu tenho o direito de querer que não se faça uma baderna dentro de casa, independente de eu ser a mãe ou a madrasta. Agora, se eu for aos berros, ou desrespeitando, fazendo acusações, o resultado certamente não vai ser dos melhores. Agora, se eu for clara e administrar bem a minha emoção e clara em conversar com a criança, com o adolescente, ou com o pai, ou com a mãe dessa criança, tem muito mais chance de dar certo. E eu não estou usurpando um lugar, eu estou exercendo a função de uma das participantes dessa família. Não estou exercendo o papel de mãe, mas eu estou exercendo uma das funções de madrasta. Vamos parando um pouquinho, né? Como também o enteado poderá dizer, não estou gostando disso, tá. Sim, Luiz Clayton. E daí já passa das 9. Gente, vamos dando tchauzinhos, cada um. A parte 2 é amanhã. Continuamos amanhã, então. Combinado. Não falamos desses pais em pandemia, não falamos desse pai que está desempregado. E depois quando vocês verem a gravação, que vai ficar gravado, gente, pelo YouTube, pelo Facebook, mas eu acho que ele só fica disponível amanhã. Aí vocês vão poder ler comentários, perguntas e etc. que foram colocados, tá? Eu quero agradecer a vocês, Yara, Fabiola, foi um prazer te conhecer. Foi bacana eu pude ser genuíno nesse processo, né? Pensando nesse homem, nesse psicólogo, né? Nesse pai que exerce a paternidade com o filho do outro, né? Então, foi tranquilo, eu pude estar bem nessa conversa. Muitíssimo obrigado. Eu também agradeço, fiquei muito feliz, Yara, de poder estar aqui hoje. Luiz, dividir com você também esse espaço. Eu acho que eu me preparei a vida toda para estar aqui, porque cada dia é um aprendizado, é algo novo, são mudanças, né, que a gente vive nessa dinâmica de poder ser alguém melhor, e isso que me motiva todo dia, e os meus filhos me ajudam muito nisso, mal eles sabem, tadinhos. E é isso, fico feliz. Se a gente pôde aqui ter ajudado uma pessoa, eu já fico bem contente. Muito obrigada. Eu quero agradecer de todo o coração a participação de vocês dois, com essas vivências, esses conhecimentos, e a participação de todas as pessoas que nos prestigiaram com a presença, com os comentários, etc, etc, né? Foi muito bom, muito bom. Eu quero ler uma mensagem bem breve e lembrar que no dia 12 de setembro, que eu não me lembro qual é o dia da semana que cai, no sábado, a live vai ser sobre
na infância, as bases emocionais para a aprendizagem do amor, que é algo muito instigante. Um dos convidados é um professor de educação física, que eu acho maravilhoso, o Biratã Tauber da Luz, e a psicóloga Michele Gaboade Lucas, de Chapecó, Santa Catarina, tá? E o que eu queria ler para vocês. O que faz a diferença é o modo como os pais se integram, e se admiram e se respeitam. Abrem os braços, as mentes, os corações, mas estabelecem limites, permitindo ao filho, a cada filho, que ele sinta nas profundezas de suas entranhas que ele tem pai, tem mãe e é filho. Sentir-se pertencente a uma família organizada, nos planos simbólico, afetivo e no prático, e na prática, efetivos, faz toda a diferença, pois permite que se viva com plenitude o aqui e o agora. E que, então, o passado seja sempre pleno e o futuro siga sendo sempre promissor. E que, apesar de todos os pesares, fazem parte do ciclo vital da família. Gente, muito obrigada. E como tem vários comentários aqui dizendo que deveria se dividir em várias partes, fazer mais, etc., etc. E muitos elogios, a fala doce da Fabíola, a Ruth Clayton, a me incluindo também. Muito bom estar junto com todos vocês. Muito obrigada por terem vindo, tá? Beijos e até dia 12 do mês que vem. Muito obrigado. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau. Beijo, bom descanso a todos. Mas tem muitas pessoas presentes ainda. O Luiz Cláudio saiu. Gente, tchau para todos. Obrigadíssima. Estou muito feliz com a participação de vocês.